Bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e aqui nesse programa, transmitido ao vivo 2 vezes por semana, nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje eu vou falar sobre os meios de controle na licitação. Lembre que nessa segunda, dia 29 de abril, vão abrir as matrículas do meu novo curso Advogando em Licitações. Esse lançamento vai ser feito apenas dentro de um grupo de WhatsApp. Eu não vou ficar falando do lançamento fora desse grupo de WhatsApp. Para entrar nesse grupo de interessados, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram você encontra o link também. Lá você vai receber na segunda-feira, logo cedinho, o link para fazer a sua matrícula. Esse link para a matrícula não estará em canto nenhum da internet. Não perca essa chance, é um curso com carga horária estimada de 40 horas, em que eu ensino, se você precisar, o direito material inteiro. Se você já dominar a lei de licitações, você pode pular esse módulo. Ensino passo a passo, 12 peças, estudo de casos, é um curso completaço e único no mercado. Não perca essa oportunidade. As matrículas vão de segunda a sexta da semana que vem. Mas quem se matricular no primeiro dia, na segunda-feira, vai ter R$2.000 de desconto, só na segunda. Se não se matricular na segunda, mas nos outros dias, aí o desconto vai diminuindo. Não perca essa chance, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. E hoje, nesse programa Advogando em Licitações, eu vou abordar mais um dos temas que eu trato nesse curso completo Advogando em Licitações. Eu vou falar sobre meios de controle sobre a licitação. Gente, logo que eu defini esse tema, esse título, modos de controle, eu me arrependi na sequência, mas aí não dava mais tempo de mudar. Porque esse nome controle, ele não demonstra muito facilmente o que é que significa o assunto. Na verdade, melhor teria sido se eu chamasse de meios de fiscalização da licitação. Não é um nome técnico, mas é um nome que facilita uma compreensão melhor do tema que vai ser abordado. Por quê? As formas de controle são exatamente isso, são os mecanismos, as ferramentas que a gente pode utilizar para fiscalizar uma licitação na defesa do interesse do cliente e sanear alguns problemas que podem existir no rito, sempre pensando na advocacia em defesa de um cliente que seja licitante. Onde que está previsto em nosso ordenamento o fundamento geral dessa fiscalização sobre a licitação? O fundamento geral está no artigo 70 da Constituição Federal, que eu passo a ler aqui e destacar no trecho mais importante. Abre aspas, artigo 70, Constituição de 88, falando: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade e legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno. Tem várias coisas importantes nesse dispositivo. Primeiro, que ele fala sobre fiscalização. Ele usa um nome que não é exatamente o nome técnico, mas que, como eu disse, é mais fácil de se compreender do que o nome controle. Um outro detalhe importante, a Constituição fala da União sendo controlada de modo externo pelo Congresso Nacional, porque a Constituição prioriza a normatização do âmbito federal. Mas essa mesma norma, ela se espelha para estados, Distrito Federal e municípios por simetria, de modo que onde está escrito a União, você pode entender a União, estados, Distrito Federal, municípios e demais entidades. Onde está escrito Congresso Nacional, você entende o Parlamento, que era a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Assembleia Legislativa dos Estados ou a Câmara Municipal. Então, é essa norma que demonstra a existência de 2 tipos fundamentais de fiscalização. Um controle externo, que é feito pelo Parlamento, entre outras entidades, competentes para essa fiscalização, e um controle interno pelo próprio órgão. Esse dispositivo constitucional ele é tão relevante porque ele já desenha
o tema do controle sobre a administração. Então, nós sabemos que a administração em qualquer nível federativo vai ser fiscalizada em diversos aspectos pelo Poder Legislativo, sendo esse um controle externo, e por meios internos de controle, como controladorias, corregedorias, recursos hierárquicos e etc. Então, o nosso bate-papo começa aí. Bom, por enquanto está muito fácil. O que ninguém sabe, e que eu ensino com detalhes no curso, é que existe um princípio que serve de fundamento para toda essa atividade estatal de controle a respeito da administração. Esse princípio é chamado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello de princípio da sindicabilidade. O que é sindicar algo? Sindicar é um nome mais sofisticado para fiscalizar. Tanto que você pega, por exemplo, na vida funcional de um servidor, tem a sindicância, se ele for acusado de uma infração. A sindicância é isso, é um processo fiscalizatório para apuração de uma infração e aplicar penas, se for o caso. Então, o princípio da sindicabilidade, ele diz que todas as atividades administrativas são passíveis de revisão. Todas, repito, as atividades administrativas são passíveis de revisão. E por que isso? Por que não existe uma imutabilidade das decisões da administração pública? Por uma razão simples. Quando a administração pública toma decisões, ou ela faz isso de modo unilateral, ou ela faz como parte do processo decisório. Então você pensa uma sindicância, por exemplo, um processo disciplinar. Quem está sofrendo a sindicância é o servidor acusado. Quem está julgando a sindicância, entre aspas, é a administração, e quem está acusando também é a administração. Então, ao contrário do que acontece no judiciário, a administração é uma juíza parcial. E aí o ordenamento olha para as decisões da administração com desconfiança e diz: essa decisão não vai ser imutável, porque quem decidiu está interessado no resultado final da decisão. Melhor então que sempre haja a oportunidade de revisão judicial. A ideia de sindicabilidade, portanto, ela afasta uma coisa julgada material nas decisões administrativas. Não se deve, aliás, falar em coisa julgada material nas decisões da administração, porque essa propriedade que as decisões judiciais têm de uma imutabilidade, só podendo ser revertida por ação rescisória, essa peculiaridade não se aplica de forma nenhuma dentro da administração. Mesmo que eu seja derrotado em todas as instâncias administrativas, ainda assim eu posso questionar a decisão final na via judicial, ou seja, ela não é imutável. O que pode acontecer é uma preclusão administrativa da decisão, que não é uma imutabilidade. Pode acontecer de eu ter atingido, por exemplo, o limite máximo de 3 instâncias recursais na via administrativa. Eu não posso entrar com um recurso qualquer numa 4ª instância, porque o nosso direito processual administrativo no Brasil proíbe isso. O que aconteceu aí? Aconteceu uma preclusão administrativa. Eu não tenho outro caminho além daquele que eu já percorri. Mas eu posso sempre, em qualquer caso, pedir a revisão judicial dessa decisão, ainda que preclusa na via administrativa. Então, a nossa conversa ela tem esses alicerces que eu comentei aqui para a gente entender os meios de controle ou fiscalização da administração pública. O que mais que há de importante? Para a gente entender os meios de fiscalização, eu tenho que te falar, ainda que brevemente, em alguns minutos, o que no curso eu explico profundamente, entrego materiais, sobre a classificação dos meios de controle. Eu não sei você, mas eu saí da faculdade com um certo preconceito em relação a classificações no direito. Muitas delas sempre me soaram como inutilidades, esforços acadêmicos para distinguir alguns tipos de objeto estudados pelo direito, mas nem sempre com uma finalidade prática que a gente consiga compreender. Não é o caso das classificações sobre os meios de controle. Então pensa, princípio da sindicabilidade, tudo está sujeito à revisão. A revisão pode ser uma revisão interna, uma revisão de controle externo. E aí, como que a gente faz essa primeira classificação? Bom,
A mais importante de todas é a que classifica os meios de controle quanto ao órgão controlador. Ela é a mais importante e a mais simples também. Nós falamos, em primeiro lugar, em um controle legislativo sobre a atividade da administração. Quem exerce esse controle legislativo é o parlamento, Congresso, câmaras ou assembleias, e a CPI, instaurada para investigar alguma coisa, por exemplo, de um certame licitatório, é um exemplo de um meio de controle de natureza legislativa. Outra coisa importante, logo no artigo seguinte ao que eu li agora há pouco, logo no artigo 71, na sequência, daquela normatização constitucional geral sobre o controle da administração, vem a disciplina das competências do Tribunal de Contas da União, que mais uma vez, por espelhamento, por simetria, é a descrição das competências de qualquer Tribunal de Contas. Repito, a Constituição, ela fica enfatizando muito normatização federal, mas no fundo a gente pode extrair essas normas e aplicar igualmente, com o mesmo poder jurídico, às demais esferas federativas. E no artigo 71 está muito claro que o Tribunal de Contas, ele auxilia o legislativo num controle externo sobre a administração. É isso mesmo. Quando nós, numa licitação, representamos o Tribunal de Contas para denunciar uma irregularidade, nós estamos dando início à instauração de um processo externo de fiscalização auxiliar do Poder Legislativo. Mas cuidado! Isso não significa que o Tribunal de Contas pertença à estrutura do Legislativo. Ele é um órgão auxiliar do Legislativo, mas que não se enquadra nem no Legislativo e nem em nenhum dos outros dois poderes clássicos. Nós temos no Brasil algumas estruturas estatais que não são nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Porque a teoria da tripartição de poderes, que tem aí 300 anos, ela é uma teoria aproximativa. Ela ajuda a compreender 98% da estrutura do Estado, mas existem aqueles 2%, ou como diria o outro, aquele 1% vagabundo, em que os órgãos não pertencem à tripartição de poderes. Nós temos 3 desses órgãos chamados de primários, porque tem fundamento constitucional. O Ministério Público, a Defensoria e os Tribunais de Contas. Se o Tribunal de Contas não pertence a nenhum dos 3 poderes, ele não pertence ao Legislativo, ele auxilia o Legislativo e por isso que ele exerce um controle externo de natureza legislativa. Bom, além do controle legislativo, existe o controle judicial, que é o mais conhecido de todos nós. Sempre que nós provocamos o judiciário, por exemplo, promovendo uma ação constitucional, mandado de segurança, habeas data, eventualmente uma ação popular, nós estamos iniciando também um processo de fiscalização sobre a administração, mas dessa vez um processo com um meio de controle de natureza jurisdicional. Vale lembrar quais que são as diferenças fundamentais entre um controle de natureza legislativa e um controle de natureza jurisdicional. Primeira diferença que nós já comentamos, só o judiciário tem o poder da imutabilidade de suas decisões. Então essa é uma diferença importante. Se nós compararmos o controle judicial com o que vem na sequência, que é o controle administrativo, as diferenças são maiores ainda, especialmente porque o controle judicial ele depende de uma provocação da parte interessada, enquanto que o controle administrativo ele pode ser realizado de ofício, sem provocação do interessado, porque o judiciário é um poder estático nesse sentido, enquanto o poder executivo é um poder dinâmico. Então, mesmo que não haja uma denúncia, uma representação, um pedido de esclarecimento do interessado, o poder executivo ele tem competência para, percebendo uma eventual irregularidade, ele mesmo instaura o processo e dá impulso oficial. Na licitação, que é um processo administrativo de ponta a ponta, a nova lei 14.133, ela fala que o agente de contratação, que agora na nova lei substitui a comissão de licitações, ele é responsável pelo impulso oficial do processo. Ou seja, ele tem o dever de dar andamento ao procedimento, mesmo que não haja provocação das partes.
Tudo que eu estou falando aqui se aplica à licitação, porque a licitação é a manifestação de uma função administrativa. Ela é um rito, ela é um procedimento encadeado em que os atos marcham na direção de uma decisão final. Não pode haver no processo administrativo, como por exemplo na licitação, uma expedição de atos que façam com que o procedimento não caminhe. Fica naquele diga-diga tão comum em processos judiciais, né? Fale o licitante X sobre a manifestação do licitante Y, fale sobre essa manifestação o licitante Z, o Y, o W, aí o processo fica ali patinando. Isso não é permitido por causa do princípio do impulso oficial. O processo tem que marchar a essa decisão final, que no caso da licitação é a escolha da melhor proposta para posterior celebração de um contrato administrativo. Bom, e existe o controle administrativo, que nós chamamos de um controle interno sobre a atividade da administração. Então, por exemplo, numa licitação, quando o procedimento já está em fase de encerramento após a elaboração do quadro classificatório dos licitantes, os autos do processo sobem para a autoridade que está um degrau acima na hierarquia. Essa autoridade, ela tem que fazer o saneamento do processo. Ou seja, identificando algum eventual vício, ela tem que corrigir esse defeito. Se o vício foi observado no começo do procedimento, a licitação cai inteira, como um castelo de cartas. Eu explico isso com detalhes no curso completo. Agora, se for uma decisão que tiver um defeito no finalzinho do procedimento, o ideal é aproveitar os atos já praticados e repraticar somente aqueles posteriores ao ato viciado, se houver uma conexão entre eles. Isso é um controle administrativo. Se tiver tudo certo com o certame, a autoridade vai lá, homologa, que é o de acordo, né, a aprovação, está tudo certo com esse certame. Na própria homologação, declara o vencedor e atribui o objeto do certame a ele, o que nós chamamos de adjudicação. Na nova lei, a adjudicação não é uma fase autônoma do procedimento. Na lei 8666, a adjudicação era separada da homologação. Agora não. Agora, no próprio processo de saneamento do rito licitatório, se tiver tudo certo, a autoridade já faz a adjudicação. Aliás, segundo a nova lei, a homologação é a etapa final do certame. A nova lei diz que a licitação se divide em fase preparatória, publicação do edital, apresentação das propostas, julgamento das propostas, habilitação, que é análise de documentos, homologação e termina por aí. Então, copiando uma ideia que já existia na lei do RDC há cerca de 10 anos atrás, a lei 14.133 deu uma nova configuração para as etapas do processo licitatório. Bom, quais são os instrumentos de controle, somando instrumentos legislativos, jurisdicionais e administrativos? Quais são os instrumentos de controle que eu ensino no curso completo Advogando em Licitações? Bom, eu ensino 12, uma lista bastante completa de todas as ferramentas que nós temos à disposição para a defesa do interesse de uma empresa licitante. São 12 que eu ensino no curso. Eu separei aqui algumas dessas formas de impugnação de decisões licitatórias para que você tenha uma visão aí, um vislumbre do que é o conteúdo desse módulo específico de meios de impugnação no curso. Então, em primeiro lugar, existe o pedido de esclarecimento. A própria lei de licitações prevê a possibilidade desse pedido de esclarecimento. Ele é uma forma de provocar uma manifestação da autoridade licitante. Nem sempre o objetivo de entrar com pedido de esclarecimento é tirar uma dúvida, mas muitas vezes a gente entra com o pedido de esclarecimento para se documentar para um questionamento judicial posterior.
Como a autoridade é obrigada a responder o pedido de esclarecimento em 3 dias, é o que diz a legislação, de posse desse esclarecimento, eu posso guardar o documento para depois acionar o Poder Judiciário. A não ser que o pedido de esclarecimento resolva, de fato, aquilo que é objeto da minha impugnação. Mas é uma primeira ferramenta que no curso eu recomendo que seja usada na fase preparatória do certame. Depois, tem uma espécie de um recurso administrativo com um nome próprio na lei. Esse recurso administrativo com nome próprio é a impugnação ao edital. É a medida administrativa mais apropriada para a gente atacar determinada cláusula dentro do edital que seja uma cláusula nula. Bom, o assunto edital é enorme, tem um módulo inteiro do meu curso falando de edital para depois a gente estudar a impugnação ao edital. Então, são muitos e muitos vícios que podem atingir um edital licitatório. Destaco alguns aqui que eu abordo com detalhe no curso. Em primeiro lugar, tem o edital dirigido. O edital dirigido é aquele feito, muitas vezes, acredite, no departamento jurídico de um dos licitantes. É aquele edital construído para que apenas uma empresa consiga preencher as condições exigidas, porque há um acordo nada republicano, um acordo ilegal entre a empresa e a autoridade licitante para que ela ganhe a disputa. Isso é o edital dirigido. Outro vício muito comum é a descrição detalhada do objeto de forma desproporcional. Quando a administração publica o edital, ela já tem que saber o que ela quer, qual que é a demanda que ela possui, qual a solução técnica para resolver essa demanda. Tudo isso é definido na fase preparatória, no processo administrativo que antecede a publicação do edital licitatório. O edital faz isso, ele minudencia as características que o objeto tem que ter para que a empresa dispute a contratação. Acontece que esse é um ponto-chave do edital, porque se a administração detalhar demais o objeto que ela quer, a cada nova característica nós vamos reduzindo o universo dos potenciais licitantes. Então, se eu quero uma empresa que forneça molho de tomate, podem aparecer 200 licitantes. Se eu quero um molho de tomate em latas de 200 ml, já diminui a quantidade de licitantes. Se eu quero um molho de tomate de fabricação nacional, porque a lei proíbe produtos de luxo, já diminui mais ainda o universo dos potenciais licitantes. Então perceba, as condições do objeto, a descrição do objeto vai estabelecer filtros que reduzem o universo dos potenciais licitantes. Então, a análise cuidadosa da descrição do objeto pode revelar exigências que são desproporcionais à necessidade que a administração tem, e aí a gente tem que impugnar o edital. Entre tantos, um terceiro caso que vale mencionar aqui de vício editalício é quando a administração pública faz exigências de qualificação que não tem uma relação de razoabilidade com o contrato que vai ser firmado. Se a administração, por exemplo, num caso que eu estudo dentro do curso, precisa da compra de uma caixa d'água para colocar num hospital, mas uma caixa d'água industrial, caríssima, e é exigido da empresa que ela tenha experiência no fornecimento de caixa d'água para o poder público em 20 certames anteriores, isso é desproporcional, porque eu não preciso de uma empresa ultra experiente em contratações públicas para um objeto que vai custar aí na faixa de R$500 mil. Então, mais do que nós, a empresa cliente é que sabe verificar se as exigências de qualificação e o descritivo do objeto têm uma relação de proporcionalidade e razoabilidade com o fim que vai ser dado àquele item dentro do ambiente da administração pública. Então, essa é a impugnação ao edital. Tem pedido de reconsideração, que é muito importante também. Nem sempre uma decisão nula tomada pela administração pública é uma decisão praticada de propósito, intencionalmente para plantar ali algum defeito no procedimento. Pode acontecer da administração ter errado de boa fé.
O pedido de reconsideração ele serve para situações como essa. É possível também impetrar o mandado de segurança, um mecanismo judicial de impugnação de atos da administração pública. No curso eu ensino o mandado de segurança para duas situações fundamentais. A mais interessante delas é para romper o silêncio da administração. Então, hoje já não é tão comum, mas a gente encontra por aí ainda situações em que nós fazemos um pedido, uma solicitação, um requerimento para a administração e não é que ela indefere, ela simplesmente ignora. Nós chamamos isso de silêncio da administração. É a pior situação que pode ter frente a um requerimento. É pior do que ser indeferido. Porque quando o requerimento é indeferido, eu tenho um não documentado e eu posso questionar isso administrativo ou judicialmente. Agora, quando eu faço um pedido de esclarecimento, por exemplo, e a administração não faz nada, eu não tenho nem a negativa para eu questionar depois. Eu preciso fazer com que a administração fale sobre aquele requerimento. E aí o mandado de segurança, visto os detalhes muito específicos que têm que ser levados em consideração, é a medida para a gente obrigar a administração a romper o silêncio. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre os meios de controle na licitação. É uma parte do meu curso completo, Advogando em Licitações, que vai ser abertas as matrículas dele, vão ser abertas as matrículas nessa segunda, dia 29 de abril, com R$2.000 de desconto para quem se matricular no primeiro dia. Se você quer participar de um grupo com mais informações, há um grupo de interessados, um grupo de WhatsApp, você encontra o link aqui na descrição desse vídeo ou você encontra também lá na minha bio do Instagram. Se você está assistindo depois da semana do dia 29, você pode fazer a matrícula normalmente, mas aí não tem o preço promocional que vai ser só para o dia 29. Existe também outro meio administrativo de impugnação, que é o recurso hierárquico. A lei nem sempre chama de hierárquico esse recurso, mas ele é um recurso hierárquico contra diversas situações diferentes, como inabilitação do cliente, desclassificação de um concorrente, ou então a pretensão de inabilitar um concorrente. Esse é um sétimo meio de controle que eu ensino no curso. Tem ainda a ação indenizatória por uma situação bem específica, ensino a representação ao Tribunal de Contas, representação ao Ministério Público e ensino junto os respectivos ritos de impugnação nesses dois órgãos, ação popular e outros meios de controle que ficam só para o curso. Então, esse curso é um curso que está planejado para 34 módulos. É um curso único para capacitação de advogados e profissionais do direito em matéria licitatória, em que eu ensino teoria, mas eu ensino principalmente a mão na massa, como pensar com a cabeça de advogado de licitante. Eu entrego materiais, modelos de peça, estudo de casos, uma infinidade de exemplos de editais licitatórios. Eu coloco esses documentos no curso mesmo. Porque uma coisa é falar de edital, uma coisa é estudar o edital, outra é olhar o edital, ver como que estão divididas as suas partes, como que a administração faz para descrever o objeto, para exigir determinadas condições para participação do certame. Então eu faço isso com todos os assuntos documentais no curso. Então você pega a fase preparatória, por exemplo, quando tem lá o estudo técnico preparatório, que ele é exigido para a realização de licitações. Eu junto no curso, como material de apoio, um estudo prévio, um estudo técnico prévio, para que você veja como ele é feito. As petições iniciais eu entrego em Word para que sejam editáveis. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquele conteúdo, porque ele é conteúdo intelectual meu e eu libero no curso. Pode ser totalmente seu aquilo. Você pode usar um parágrafo, ignorar os outros, pode pegar o modelo, colocar os dados do cliente e assinar, se tiver tudo certinho com o caso. Então, é um curso em que também, durante 6 meses, eu vou acompanhar os seus casos na advocacia. Essa é uma demanda que os alunos dos outros cursos da minha escola sempre fizeram. Mas os cursos são ótimos, mas a gente se sente desamparado quando vem um caso desse no escritório, como que a gente faz? Então eu pensei e cheguei a essa solução.
Durante 6 meses, a contar do ato de matrícula, você pode me chamar no WhatsApp pessoal, eu vou te dar o meu contato no meu WhatsApp pessoal para a gente discutir casos concretos que aparecerem. Esse WhatsApp não é para tirar dúvidas sobre as dúvidas de aulas eu também respondo, mas no ambiente interno da plataforma é para a gente tratar de solução de problemas do cliente. Com isso, nós vamos de mãos dadas nesse começo da sua advocacia no nicho licitatório. O acesso é por 1 ano e, importante, esse ano, 1 ano, ele vai contar só depois que eu entregar todos os conteúdos. Como são 32 módulos, 40 a 50 horas aula, então eu vou demorar para terminar a entrega desse curso. Eu estou planejando terminar até o final de julho. Eu vou terminar bem antes, mas assim, o planejamento é que seja até o final de julho. Então, para você não se prejudicar de se matricular agora, esse 1 ano de acesso vai contar só a partir do dia em que eu entregar o curso completo. Eu vou disponibilizando 2 módulos por semana. Quem chegar no curso já agora, a partir de segunda, já tem lá 3 módulos inteiros para assistir. Cerca de umas 6 ou 7 horas já do curso para você ir assistindo e a partir da semana que vem, todas as sextas-feiras eu vou publicando mais 2 módulos na medida em que eu os vá produzindo. É muito difícil fazer esse curso. Eu digo que não tem concorrentes no mercado em especial, porque ninguém tem coragem de fazer, dada a dimensão que essa realização tem. Então, eu assumi essa responsabilidade, esse desafio de fazer esse curso com acompanhamento pessoal dos alunos, porque nas pesquisas pedindo sugestões de cursos, a advocacia em licitações sempre ficou em primeiro lugar nas sugestões. Então, eu estou viabilizando esse curso, que é só o primeiro dos cursos novos da minha escola. Já está disponível um curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados para advogados, que eu ainda vou fazer o lançamento nas próximas semanas. Tem um curso advogando em previdenciária, advocacia trabalhista, que já estão em produção também. Todos os cursos de prospecção que eu ensino já estão liberados na escola. Os cursos de inteligência artificial do cientista de dados William Maza. Tem lá já o advocacia tributária tradicional, o advogue para servidores, tem cursos de direito material, sempre voltados para a advocacia. Quer saber mais sobre os cursos da minha escola? Entre lá, escoladomasa.com.br, na home da minha escola, que tem o descritivo e as informações completas de todos os cursos. No grupo de WhatsApp de interessados desse novo curso, Advogando em Licitações, eu já coloquei lá todas as características, quais são os módulos, qual o tempo de acesso, como que vai se dar esse acompanhamento no WhatsApp. Realmente é uma experiência única participar dessa nova turma. Valeu? É isso. Nos veremos então na segunda-feira. Quem estiver dentro do grupo de interessados, nos vemos na segunda-feira dentro do grupo de WhatsApp com mais informações e o link para a sua matrícula. No próximo sábado, sem ser amanhã, no próximo sábado nós já vamos ter o primeiro estudo de casos ao vivo pelo Zoom só para alunos. Legal? Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. Você encontra o link para entrar nesse grupo de interessados do meu novo curso na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Valeu, bom final de semana, nos vemos segunda-feira com as matrículas no curso novo.